Santo, eterno e maravilhoso Deus. Mais uma vez, Pai amado, o Senhor nos chama a responsabilidade e aqui estamos presentes. Ajuda-nos, grande Deus, lava nossa mente, nossos corações, nossos corpos, alma e espírito. Como disse teu filho há pouco na oração, Senhor, repreenda todo espírito contrário à tua palavra, Pai, e abençoa teu rebanho. Reunidos nesta noite estamos na tua presença. Somos ovelhas do teu pasto. Pai, teu filho também que ali está recuperando-se, ó Deus amado, mas temos a certeza na vitória, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Aceite a gratidão da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito e venha falar conosco, Pai. Sou tão indigno, meu Deus, mas o Senhor tem sido tão misericordioso para comigo. O Senhor sabe que eu luto para não falhar, mas isto é impossível a um humano na face da terra. Mas, Pai, estamos caminhando para o grande e glorioso dia da perfeição, pelo qual já estamos te agradecendo. Está tão perto, meu Deus amado, este dia, e ali certamente nunca mais luta, nunca mais tribulação, somente gozo inefável na presença do Rei da Glória. Ajuda-nos nisto, Pai. Venha nos dar a tua santa palavra, Senhor. Podemos ler, mas dependemos do Senhor na tua unção, Pai amado, para que haja o efeito em nossos corações, na nossa vida, na nossa alma. Estenda tuas mãos de misericórdia mais uma vez. Abençoa as ovelhas reunidas, Pai. Eles vieram para receber o alimento, Pai. E só o Senhor pode alimentar a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Assim pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a Igreja do Deus vivo. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós fomos surpreendidos com a ausência do pastor. Ele nos prometeu de estar aqui conosco hoje. Ele está, seus pés ainda estão inchados e ele está sofrendo bastante com isso. Eles que não poderiam ficar em pé. E nos pediu mais uma vez. Ele é insubstituível. Nós vamos remando o barco de acordo com o leme que Deus nos der. Estamos aqui para gemer lado a lado uns com os outros, não? Amém. Sabemos que Deus pode todas as coisas por nós e em nós. Amém? Amém. Meus amados, a mensagem é... Nós já tivemos, quem teve domingo passado conosco aqui, a mesma mensagem, perdão. Então nós paramos no domingo passado aqui, vamos continuar mais um trecho dela até onde Deus nos conceder. Nós paramos aqui no parágrafo 64, que o profeta nos diz: mas desta maneira, quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele. A coisa está morta, passou, e você foi mudado da morte para a vida. E você está vivo novamente em Cristo Jesus, com vida eterna.
O Espírito Santo descansando dentro de você. Isso é glorioso, né? Nós olhamos para a Bíblia e vemos o apóstolo São Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. É por isso que nós devemos cuidar o melhor que pudermos dos nossos corpos. É o templo do Espírito Santo. E se nós não fizermos a vontade do Espírito Santo, irmãos, e ele toca lá na nossa consciência, toda vez que nós estamos prestes a errar, falhamos na verdade, erramos muito, mas se nós observar aquele toquezinho, aquele chamado sim, sim, não, não, amém? Certamente nós vamos errar menos, amém, Jesus? Então, pela graça de Deus, o mesmo Espírito Santo que usou o profeta para trazer isto, usou o profeta, irmão Paulo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós, não é de vós, ele não procede de vós mesmo, ele vem do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Então, se nós zelarmos deste templo, que é o nosso corpo, ele dentro de nós, olha o que ele fica fazendo, descansando dentro de você, dentro de nós, né, irmão? Isso é glorioso, isso é além de vida eterna que temos, né, irmãos? Amém? Produzindo, descansando dentro de você, produzindo a vida de Jesus Cristo novamente. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está esperando pela hora de ver a sua igreja chegar a esta posição. Deus tem paciência conosco, né, irmãos? Amém. Continue com essa paciência e nos ajude a chegar, que sozinho de nós mesmos não há como chegar, né, irmãos? Mas Deus está esperando a sua igreja chegar a essa posição, independente de denominação, independente de credo, cor ou o que quer que seja, que sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal da morte de Jesus Cristo. Amém? Amém. Sempre apresentamos o Calvário para o pecador, não é, irmãos? Amém. Porque um pouco, ele disse, e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis. Amém? Amém. Irmão, quando você está olhando na face do teu irmão, na face da tua irmã, você está vendo ele. Amém. É o que acabamos de ler aqui, ele está descansando dentro de você. Então não deixa o diabo te enganar. Nós amamos a todos os irmãos, eu estou sentindo tanta falta. Ele não veio aqui, era para vir comigo, o irmão Edivaldo, que congrega com nós ali em Araucária. E ele passou por, não conseguiu passar por uma barreira, não sei, alguém pôs eu creio que é um palito, né, irmãos? Porque eu tenho hora que eu pulo o muro, eu pulo tora, da idade que estou. Falando em lutas, de repente eu vejo um palito no chão e se você não me ajudar a tirar, eu não passo. Isso é a coisa tão real, como nós estamos aqui presentes, nos olhando para os outros, né, irmãos? Então estenda a mão para o teu irmão quando vem dificuldade. Ele está nos fazendo tanta falta, não há separação, irmãos, que não deixe dor, cicatriz, lacuna. Cuide da sua vida. Aleluia. Cuide do tabernáculo, do templo que Deus te deu. É tão fácil olhar nas Escrituras e ver o que Deus requer de nós, não é, irmãos? Amém, Jesus? Então nosso irmão não conseguiu passar o obstáculo. Hoje o irmão Jonas não foi na escola, eu creio que ele está lá em luta o dia todo, procurando pelo irmão e buscando para ver se passa o barreiro. Então isso é aquilo que o pastor Royal disse para o pastor Delisvan, no dia que chegamos juntos lá, fazer uma visita para ele. Nós chegamos, o pastor Royal chegou e abraçou ele: ô meu irmão, você continue comunicando com nós, não podemos te deixar descer o vale sozinho. Quando estamos nas montanhas, nas planícies, né, irmãos, tudo bem, é tudo bom. Mas na hora de descer lá no vale da sombra da morte, só cada um de nós. Eu já tive um pedacinho dessa experiência. Eu tive uma noite que eu acordei, eu tive que me encostar na minha esposa, com o corpo inteiro mais gelado que eu nunca vi daquele jeito. Eu creio que ali foi um milagre. Deus, certamente eu vi, Deus me ressuscitou outra vez. Porque acordar gelado daquele jeito, mas dei graça quando encontrei minha esposa virada para o lado e encostei as costas nela. Eu passava a mão, minhas coxas, nas nádegas aqui, irmãos, não tinha jeito. Esse piso aqui é quente perto daquilo.
Então os quadros que passamos, todos nós já experimentamos alguma coisa ruim na vida. Já passamos um pedacinho do vale da sombra da morte. Então por isso, mas se a nossa vida estiver em dia com Ele, com o Criador, é como disse Paulo, eu estou aflito, eu não sei se eu ficar aqui e der fruto para Deus, amém. Mas eu estou ansioso, eu estou com desejo de partir, porque isso é muito melhor. Mas desde que a nossa vida seja em dia com Cristo, né? Amém. Então o pastor está passando essas dificuldades, mas nós estamos no vale com Ele. Amém. Eu tenho um costume de reclamar muito, e eu disse a mim mesmo e a Deus esses dias: Senhor, faça o que quiser comigo. Chega da reclamação. Amém? Olha a garantia dele. O mundo, porque um pouco ele disse: o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis. Porque eu vivo, vós também viveis. Eu estarei convosco, em vós. Amém? Até a consumação dos séculos. E o profeta repete que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daí o profeta diz, eu tenho contato com cristãos algumas vezes que alegam ser homens santos, mulheres de Deus. Eles têm vergonha de dar testemunho. Olha, por que é bom nossa vida em dia? Porque nós podemos andar de cabeça erguida em qualquer lugar, né, irmãos? Amém. Alguém sempre vai ter o que apontar para nós, mas esperamos em Deus que nunca seja a verdade, as falhas, os erros nossos, as dificuldades. Tem vergonha de dizer amém. Tem vergonha de cantar os cânticos de Sião. Tem vergonha em todo lugar. Eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Ainda que pareça heresia, diga o que quiserem os outros, né, irmãos? Todavia, elas não têm vergonha. Algo aconteceu. Isto significa mais do que a vida para elas. Que a palavra de Deus seja mais do que a vida para nós, né, irmãos? É vida eterna, porque elas aceitaram o substituto de Deus. Aquele corpo glorioso que foi a cruz, nos substituiu. Se levasse eu para a cruz, que adiantava? Morria crucificado e ia para o inferno do mesmo jeito, né, irmãos? Mas este, sem pecado, este, pela graça de Deus, este substituto que Deus pôs na cruz do Calvário por nós, né, irmãos? Pode e pode todas as coisas por nós. Eu gosto desse tipo de canto. Aí as pessoas estavam cantando lá, o irmão Brando cita, eu gosto desse tipo de canto. Quando eu estava lá atrás orando por algumas pessoas, faz alguns momentos que trouxeram, este não é um culto de oração, só para pregar. Eu estava ali e pude ouvir os cânticos, as palmas, e nós admiramos. E alguns até mesmo, eu os vi correndo para lá e para cá, o que chamam dançando no Espírito. Irmãos, eu depois que eu saí da denominação, eu também pensava assim, você viu como é bom nós ir examinando as mensagens, vamos encontrando as coisas, esmiuçando as coisas que o mensageiro esmiuçou para nós aprender. Eu virei um crítico até certo tempo também disso. Mas olha o que o profeta diz. A princípio eu fui um crítico disso, no começo, né? Quando vi o povo pentecostal dançando no Espírito. Sem exagero, é lógico, né, irmão? Não é espetáculo público. E pensei, que é isto? Deve ser um monte de coisas sem sentido. Então me pus a ler a Bíblia e verifiquei que quando dançando no Espírito, olha o que ele viu também lá, né, irmãos? Olha a linha divisória. O diabo copiou isso e pôs por aqui com rock and roll. Então, é todo tipo de dança, que é a dança do Espírito, né, irmãos? E rock and roll e coisas tais. Mas a dança verdadeira e genuína vem de Deus. Exatamente. E sempre dança era vitória. Amém? Aí ele cita aqui para baixo, quando Davi matou Golias, este rapazinho de aparência ruiva entrou na cidade arrastando a cabeça deste gigante. O povo foi ao seu encontro dançando.
Eles conseguiram a vitória. Amém? Amém. Você imaginou, irmãos? O sufoco que estava em Israel, o reizão lá, e com o exército ali, e aquele Golias todo dia desafiando o povo de Deus. Todo dia desafiando. Que humilhação, né, irmãos? Então, e nós não queremos às vezes passar nada, né, irmãos? Qualquer um olhar do irmão, às vezes é o suficiente para nós. O irmão não gostou de mim, irmão. Irmãos, que Deus nos livre. Não estou dizendo que aqui em vocês, em nós haja isso, irmão, mas é perigoso. Então, nós nos queixarmos. Você já pensou quando Davi... Penso que Davi, acho que ele não era muito mais alto do que eu, pelo que a Escritura diz, e de acordo com como vem o relato. Eu gostaria de ter pontinha de fio de cabelo de Davi, para mim é suficiente, né, irmãos? Então, você imaginou quando Davi veio arrastando aquela miúda cabeça, que eu acho que tinha o tamanho dessa mesa, mais ou menos, né, irmão? Está aqui o que desafiava o exército do Deus vivo. Irmãos, tem muita gente desafiando o exército do Deus vivo. Mas permaneça nele, que a tua vitória é certa. Amém. A nossa vitória é certa. Amém. Não era para dançar no Espírito, pela graça de Deus. Nós regozijamos, eu choro mesmo. Eu não consigo segurar a emoção. É bom falar nele. Amém. Eu vejo quando ele ia subindo para o Calvário, arrastando a miúda cruz, caindo. Ele tinha tomado a forma de avelino. Ele era eu caminhando com meus pecados naquele dia. Aleluia. E chegar na cruz para nos livrar do inferno, né, irmãos? Amém? Você imaginou que coisa gloriosa? Quem não dança no Espírito quando Deus desce e move nossos corações? Então nós choramos, se alegramos, amém, agradecemos a Deus, rimos, passamos amargura, mas também, graças a Deus, temos vitória. Amém? Amém. Amém. Eu espero em Deus uma grande vitória. Amém? E Ele tem para nos dar. Quando Davi matou Golias, este rapazinho de aparência ruiva, na cidade, arrastando a cabeça deste gigante, o povo foi ao seu encontro dançando. Eles conseguiram a vitória. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, pelo poder de Deus, e levou os filhos de Israel para o outro lado, Miriam pegou o pandeiro e saiu chacoalhando. Saudade do irmão Leomar com seu pandeiro, não, irmão? Você viu? Ele está lá em Irati louvando a Deus, mas saudade está aqui. Amém? Amém? E todas as filhas de Israel foram para lá e para cá na margem, tocando o pandeiro e dançando no Espírito. Se isto não é uma reunião pentecostal, a antiga, eu nunca vi uma na vida, diz o profeta, né, irmãos? O problema era comigo, viu? Irmão, isso que é a humildade do profeta, reconhecer todas as dificuldades que passou, até que Deus mostrasse para ele as coisas corretas. O problema era comigo, que eu não tinha vitória suficiente. Não, irmãos? Num encontro dele lá, 3 carretas cheias de cadeira de roda, muleta, se imagina lá na glória, quando nós encontramos o irmão Branco. Oh, glória a Deus! Estou aguardando este dia. Ajuda-me a chegar, Jesus. Mas quando você finalmente obtém essa vitória, e o sinal do sangue de Jesus Cristo vem sobre você. Eu me lembro de Davi, o grande salmista da Bíblia, quando ele tinha feito algo, que esta grande coisa, ele recebeu a filha de Saul, e ela era, de certo modo, supostamente, uma crente. Era uma crente, mas supostamente, né? Aqui não tem nada de confirmação que realmente ela cria no Deus vivo. Do seu próprio jeito, de acordo com a sua própria formalidade. Então é aqui, por isso que aqui nós ficamos à vontade, né, irmãos? Debaixo do sangue, adore até o modo, mas chegue e busquemos junto, irmãos, e Deus nos dá vitória. E a arca esteve ausente, olha,
A arca esteve ausente de Deus por longo tempo, da presença visível de Deus, a coluna de fogo, pairando sobre a arca. Os filisteus tinham vindo e levado sob o reinado de Saul a arca de Deus, né, irmãos? E certo dia, quando Davi viu a arca voltando à casa de Deus, Davi correu diante da arca e dançou diante do Senhor, cantando os louvores de Deus. E olha o que aconteceu para aquela suposta crente. E a filha de Saul pareceu estar muito envergonhada, e ela era esposa do rei Davi, né, irmãos? Muito envergonhada pela atitude desse homem, seu marido. Seu jovem e vistoso marido tinha se soltado e se portado mal em sua presença, a filha do rei. E Davi disse assim, quando ela chamou a atenção dele, ó, o profeta se revela aqui, não. Se você não gostou disto, preste atenção nisto um pouco. Certamente ele olhou para ela, a alegria é pela que a arca de Deus retornou para nós. Ela estava lá com os filisteus, mas lá com o livro de fogo não clareava em cima da arca. Mas quando voltou, ali veio de novo, né? O Deus de Israel, né? Se você não gostou disto, preste atenção nisto um pouco. E outra vez ele foi dando voltas e mais voltas ao redor da arca, dançando no espírito. E ela sentiu vergonha. Mas olha o final. E Deus amaldiçoou aquela mulher com uma maldição. Você viu? A própria esposa desfez do marido. Mas o marido, ela esqueceu que o marido era o cabeça da casa. Não importa o quadro que ele se encontra, Deus permanece o mesmo. Amém. Eu gosto de contar as coisas porque serve de experiência para todos nós. Pastor Lázaro, grande amigo meu, ele contou de um irmãozinho lá do Chapecó, faleceu, nosso irmão, chamado Primo. É primo, mas é irmão, né? E a sua esposa tinha muitas queixas contra ele, mas ele lutava com todas as forças. E eles se dividiram um dia, ele veio congregar com o pastor Lázaro e a esposa dele ficou com outro irmão, um outro pastor congregando lá. E ela apresentava muitas queixas dele, né? O pastor Lázaro. E um dia ela chegou e expôs algumas coisas, mas graças a Deus que o Espírito de Deus é correto em tudo. Quando ela apresentou todas as coisas que ela pensou, eu quero ver o que esse pastor vai fazer, o pastor Lázaro, eu fiquei sem fôlego umas horas, de tanto defeito que ela pôs no marido. Mas por que está vivendo com ele ainda então? Era o desejo dele perguntar, mas segurou. Quando ela contou todas as histórias, ele pegou e disse que o Espírito Santo abriu a Bíblia para ele, mas irmã, mas aqui está escrito que ele é o seu cabeça. Tudo isso que a irmã me contou, tudo isso, mas a Bíblia não pode ser mudada. Eu não consigo fazer nada que a Bíblia diz o contrário. Então não tem jeito não, irmãos. Amém? E nós somos a esposa do Cordeiro. Como não vamos dizer sim para tudo que ele nos orienta, irmãos? Noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro. Como é bom chegar a esses pontos, né? Oh, glória! Ajuda-nos, Senhor! Parágrafo 72, o profeta diz: ó, a vitória através do sangue de Jesus Cristo, o sinal da ressurreição de Cristo. Sua vida vive dentro de sua igreja. Não há outra maneira de companheirismo, exceto sob o sangue. Nossas denominações nos separarão. Uma diz isto é bobagem. E uma diz isto, aquilo mais, irmãos. Eu passei umas 8 denominações. E é verdade, todas elas, em todo lugar que eu passei, ajudei a contrariar alguma coisa que eu não conhecia da palavra de Deus, mas à medida que veio vindo, graças a Deus, Deus foi clareando e eu fui recebendo. E estou aqui com vocês hoje, pela graça divina. Mesma palavra, o mesmo Deus que você está servindo, não um Deus trino único. Amém. Deus é trino, mas é trino os ofícios. Ele tem o ofício de Pai, Filho e de Espírito Santo. Mas não existe 3 pessoas na Escritura Sagrada.
Então, pela graça divina, ele vem revelando, se você quiser, se nós quisermos, Deus vai nos mostrando, graças a Deus, vai clareando. A noite, as trevas vai passando e o dia vem clareando. Assim é a palavra de Deus para nós, irmãos. Amém? Amém. Amém. Se eu errar algum ponto, que vocês me perdoem e me ajudem. Eu gostaria que o pastor estivesse sentado ali, que ele me ajudaria muito, né, irmãos? Amém, Jesus? Deus o abençoe onde ele estiver. Uma coisa ele diz sempre, a saudade. Aquele dia ele teve desejo de cantar, que aquele hino que é cantado nos encontros em Goiânia. Foi a saudade que me trouxe aqui. E lágrimas desceu do nosso pastor, Derisvan. Deus o conserve em paz e em segurança, não, irmãos? Amém. Então, uma diz isto, aquilo mais. O Pentecostes foi nosso modelo. Certo? Todos os religiosos falam no Pentecostes, mas está seguindo aquela ordem que saiu de lá, que está nas Escrituras, a respeito do batismo, o lava-pés, a Santa Ceia com panasmo, o vinho puro na Santa Ceia. Estão seguindo o Pentecostes? Olha, o Pentecostes foi nosso modelo. Ninguém terá de dizer ou poder dizer que a igreja não foi inaugurada no dia de Pentecostes. E o mesmo Espírito Santo que veio sobre eles naquele dia, toda vez sem falhar na Bíblia, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, elas agiram da mesma maneira. O mesmo Deus, o mesmo batismo, o mesmo lava-pés, a mesma Santa Ceia. Eu já encontrei gente falando, eu não vou lavar o pé, eu vou lavar o chulé de ninguém, o problema é seu. Jesus Cristo se abaixou e quando Pedro disse, não, Senhor, Pedro sabia quem estava ali naquele corpo. O único Deus verdadeiro no corpo, na carne, na natureza humana, natureza de Deus, natureza humana, chamada Filho. Pedro afastou, não foi por nada, ele sabia que era Deus que estava ali. Não, Senhor, eu temo até dia de hoje, irmãos. Amém. Nenhum dos pastores lavou meu pé e eu tremo e peço, Senhor, tenha misericórdia. Põe alguém da minha qualidade, pequenininho igual eu. Ali no pastor está o ofício de Deus, irmãos. O mesmo Deus que está nele está em nós, mas a eles foi dado mais. Eu tremo por essas coisas. E alguém zombou da minha cara. Quando foi um dia, eu citei um desses que não costuma fazer o lava-pé, né? Pela graça de Deus, quando o pastor Lázaro pastoreava em Belém, mesmo nós sendo denominacional, nós respeitávamos. Éramos unicistas. E lá teve um cidadão lá que andava de muleta. A maior alegria que Deus me deu no lava-pé foi em Belém do Pará. Lavar o pé de um paralítico, que ele não pôde lavar o meu pé, porque era paralítico. E eu conversando com o homem, quando foi dali a pouco, ele amarelou, vermelhou. Eu citei, olha, eu fui 3.000 quilômetros, Deus me levou em Belém do Pará e voltei alegre de lá, feliz, lavei os pés de um homem. Ele não pôde lavar os meus porque ele era paralítico, mas eu lavei os pés dele. O homem levou um susto assim, depois ele não fazia, né, irmão? E daí já tinha saído, amém. Tudo sai segundo a vontade de Deus, né, irmão? Se nós estivermos no plano de Deus, sai. Amém, Jesus? Então todos eles agiram da mesma maneira. Então, irmãos, vá observando. Se alguém não age da mesma maneira que nós estamos agindo, com a palavra, com respeito a Deus e aos seus mandamentos, alguma coisa nós temos que ir consertando, né, irmãos? Permita-me dizer isto, que nas terras pagãs onde eu estive, o lugar, o privilégio de viajar e ver nativos de cobertor das ilhas. Estavam lá enrolados de cobertor lá nas ilhas, e no meio dos hotentotes, eu não sei que tipo de espécie de animal é esse aqui, e vê-los se encontrar ali onde você tem de falar através de um intérprete. Nunca ouviram o nome de Jesus Cristo na vida, mas conte-lhes a história, peça-lhes para erguer as mãos e receber a Deus. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui, quando recebem o Espírito Santo. Amém. Não tem diferença, né, irmãos? Mostra que é uma coisa universal, é o poder do Deus Todo-Poderoso, a exposição do seu sinal sobre os seus filhos.
quer sejam vermelhos, negros, brancos ou o que sejam, é o único lugar de companheirismo, onde o companheirismo é oferecido. Aí o profeta cita aqui outras coisas, fora do sangue, fora do batismo com o Espírito Santo. Ele cita aqui: Nimrod construiu uma torre, Nabucodonosor uma cidade, e assim por diante. Eles continuam usando cientistas e tudo mais, mas ainda é para sempre, permanece que foi o sangue, que Deus tomou sua decisão de que seria um substituto inocente, Jesus, que teria de tomar o lugar do homem culpado para perdão. E permanece a mesma coisa nesta noite, nunca mudou isso. Jó viveu através disso. O livro mais antigo da Bíblia. Mas lá estava o sangue de Jesus Cristo em representação, né, irmãos? Era o tempo do sacrifício de animais. Mesmo com tudo que sucedeu com aquele homem, tudo que ele passou, né, irmãos? Ele ainda permaneceu firme, porque sabia que tinha satisfeito a exigência de Jeová. Então, irmãos, se nós podemos ser criticados, zombados, mas se nós sabemos que estamos fazendo como Jó fez, Abraão, todos os patriarcas, os apóstolos, os profetas, se nós temos certeza que estamos fazendo tudo como a Bíblia nos manda fazer, pode dizer o que quiser, pode acontecer o que quiser, Deus permanece fiel. Vamos ser fiel também. Amém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Amém. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Amém? Amém. Havia só um lugar em que Israel podia ter companheirismo, que era sob o sangue derramado. Os homens devem, de todo lugar, adorar em Jerusalém, até que houvesse um sacrifício. Não havia adoração, e o sacrifício era sangue. Hoje, embora a nação pareça estar tão instruída, e pareça estar tão culta, né? Advogado para tudo que é lado, nada contra o estudo, nada contra o advogado, irmãos, contra a falsa doutrina, né? Teologia de toda maneira, né? Todo tipo de cultura, toda a nossa pesquisa científica para dividir um átomo. E o que quer que aconteça, lançar um foguete para a Lua, mandar um satélite, ou o que seja, toda a nossa pesquisa científica, todas as nossas denominações, toda a nossa instrução, todas as nossas escolas, somente nos afastam mais de Deus. Aí nós vamos querer explicar a palavra, explicar a Deus. Quem pode fazer isso? Fora dele próprio. Do que como estava-se no princípio. O que se requer é um coração rendido ao poder de Deus. Glória a Deus. Do Deus Todo-Poderoso pela sua vontade. Então, irmãos, não precisa buscar tanta coisa. Amém. Joelhos dobrados. Amém, Jesus? Ou mesmo orar em pé. Orar todo o tempo, né? Então nós estamos andando no ônibus, nós estamos orando, nós estamos andando onde quer que estejamos. Temos condição de estar ligado a Deus, orando em espírito. Amém, Jesus? Amém. Pela sua vontade. E o Espírito Santo virá como sinal sobre essa pessoa. Estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Permanece sempre o mesmo. Cristo disse que sim. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. É a manifestação do Espírito Santo de Deus que aceitou o adorador. Porque o Espírito e a vida que estavam em Cristo vêm sobre o adorador.
Poderia imaginar um judeu nos dias antigos, sob o sangue derramado? Aqui ele vem, estrada baixa, é dia da expiação, ele vai fazer um sacrifício, ele tem um novilho cevado de qualidade. Essa é a exigência de Jeová. Ou talvez disséssemos, se ele tem um cordeiro cevado de qualidade, será examinado pelo sacerdote para ver se há defeito nele. Não podia ter defeito, não, irmão. Tipificando a Cristo. Cristo não tem defeito. E então ele vai ao lugar de adoração. Ele compreende que é pecador. Ele fez o que era errado. Agora, ele pode pôr as mãos sobre este sacrifício. Ao pôr as mãos sobre o sacrifício, ele identifica com o seu sacrifício. E então, quando sua garganta é cortada, o animal, ou sua vida é tirada, suas mãos é posta sobre ele, e sua vida é tirada. E ele sente as dores quando aquele animal está morrendo, e o sangue esguichando em suas mãos. Ele compreende que o animal está ocupando o seu lugar, e lá vai ele de volta justificado, porque ele fez exatamente o que Jeová requeria que fizesse. Então o profeta mostra aqui do judeu como fazia adoração, e é a mesma coisa com os cristãos hoje. Não é assinando um cartão de que você virá à escola dominical por tantos dias ou tantos domingos no ano. Não é prometendo que você não irá mais beber mais por 6 meses. Não é isso. É pondo as mãos sobre o sacrifício provido por Deus, seu perdão, a cabeça de Jesus Cristo, e sentindo as lágrimas da carne no Calvário, e estão identificando-se com ele em batismo, de que como ele morreu e ressuscitou, assim você é sepultado em seu nome, para ressuscitar em novidade de vida, para caminhar como nova criatura em Cristo. Quando você faz isto com sinceridade. Feito isto, a ordem de Jeová, e assim ele se sente justificado. Agora, o judeu podia estar justificado, porque tinha feito o que Jeová lhe ordenou fazer. Finalmente, isso estava certo. Jeová ordenou isso. E isso era o que ele requeria. Mas, finalmente, isso se tornou uma tradição familiar. Chegava o dia da expiação e talvez os judeus tivessem feito o que era errado, ele diria, bem, creio que é o dia da expiação, melhor levar o meu cordeiro. Veja, torna-se uma tradição familiar. Eles não iam com ele em sinceridade. Só o faziam porque as famílias tinham feito. Ah, meu pai fez, minha mãe faz, meu avô, é por isso que eu vou à igreja. Então, conosco é diferente, né, irmãos? Pela graça de Deus, venhamos aqui compreendendo o sacrifício que Jeová fez, dando seu Filho unigênito, único gerado na cruz por nós. Isto é simplesmente o que devemos fazer. Todas as famílias o fazem, de modo que devemos fazê-lo também. Então lá estava meio largado, meio relaxado a coisa, né, irmão? E é exatamente esse ponto que nosso cristianismo chegou. Olhemos, irmãos, com amor, com carinho, mas para todas as religiões na face da terra hoje, não é isso que o profeta está nos mostrando aqui? É esse ponto que nosso cristianismo chegou. É exatamente a esse ponto que nossos movimentos pentecostais, olha, os melhores que estavam na face da terra, os pentecostais, né, irmão? Olha que ponto chegou. Estão chegando. É uma tradição familiar, está vendo? Pode dizer o que quiser, né, irmãos? Eles prosseguem do mesmo jeito, né? Nós identificamos com o nosso sacrifício e de que estamos mortos com o nosso sacrifício. Nós somos, dizemos, somos cristãos porque eu fui e me afiliei à igreja. Afiliar-se à igreja é ótimo, mas até que você esteja identificado, até que ponha as mãos sobre ele Jesus, e você e ele se tornem um.
até que o Espírito de Cristo venha a estar em você, e você em Cristo, até que você se torne um filho e filha de Deus. Não parece haver sinceridade que eles deviam ter. Torna-se um ritual, da mesma maneira que é agora. É um ritual as pessoas se tornarem um cristão. Vai lá, mas mudar mesmo não muda nada, né, irmão? O cabelo é o mesmo, o corte é o mesmo, o aparato é o mesmo, a roupa é a mesma. E misericórdia, né, irmão? Há algum tempo atrás perguntei a uma jovem na fila de oração: você é cristã? Veio na fila de oração do profeta para receber oração. E olha o ponto que o profeta olhou nela: você é uma cristã? Ela disse: bem, quero que saiba, eu sou americana. Agora, como se isso tivesse algo a ver. Americano é ótimo ser americano, mas isso não significa que você seja cristão. Você tem de nascer de novo. Amém. Outra mulher a quem perguntei: você é cristã? Ora, ela ficou tão incomodada que disse: quero que saiba que acendo uma vela toda noite, como se isso tivesse algo a ver. Você tem de estar identificado com Cristo, e a vida dele vivendo em você. É aí que você está identificado com Cristo. É quando Cristo vive em você. Não é um ritual, não é pertencer à igreja. Tudo isso é bom, mas veja a verdadeira sinceridade. Amém, Jesus? Amém. Aqui ele fala a respeito de quando vai ao culto de cura e tal. E mais para frente um pouquinho, aproveitar bem nosso tempo, né? Oh, grande Deus, ajuda-nos a chegar. Ele fala aqui também para frente de uma fonte que borbulhava lá, onde ele passava. E ele tinha vontade de falar com aquela fonte. Aliás, falava: por que você borbulha tanto e tal? É porque vêm animais beber em você? É porque eu venho beber aqui e tal? Aí ele diz que se a fonte pudesse falar, ela diria: bem, o que a faz borbulhar assim, o que a torna tão alegre, sempre jorrando, se pudesse falar, ela diria: não sou eu, é algo por trás de mim impelindo. Amém? Em termos de tudo que estamos vendo, falando, ouvindo e recebendo, você, eu, nós só somos cristãos porque há algo impelindo por trás de nós. É a fonte que salta para a vida eterna, né, irmãos? É a vida eterna que está impulsionando, jorrando, como ele disse à mulher junto ao poço: serão fontes de água a jorrar para a vida eterna. É algo dentro do adorador, quando se identificou com Cristo, porque sabe que Ele está vivo. Mas nós não queremos que isso se torne a tradição. Quando Israel chegou ao ponto em que estávamos, tornar os mandamentos de Deus com os seus sacrifícios uma tradição, foi então que o poderoso profeta Isaías lhes foi enviado por Deus com: assim diz o Senhor. Em algum lugar, de algum modo, Deus sempre pôde pôr as mãos sobre um homem que não tenha medo de mostrar aquilo que é certo em alguma parte. Estamos dispostos, irmãos? Amém. Em algum lugar. Isaías se levantou. Se você ler Isaías primeiro, eu tenho anotado aqui. Isaías lhe disse: vossos sacrifícios que Jeová requereu. Quando ele chegou, né, irmãos? Ele achou a coisa tão tortuosa. É o que nós estamos precisando de pregadores nesses dias para repreender essas coisas, né, irmãos? É isso que Jeová requereu? Tornara-se um mau cheiro em meu nariz. Eu os desprezo. A gordura de carneiros, de novilhos e assim por diante. Deus desprezou aquilo mesmo que Ele lhes ordenou fazer, porque era um simples ritual. Então Deus desprezou, porque tornaram isso no ritual. E podemos tornar ao perigo, podemos tornar a palavra de Deus a mesma coisa. Isso mesmo. Quando abordamos como tradição, como ritual, devemos abordar sabendo que é assim diz o Senhor.
Se Deus prometeu, Deus permanecerá leal à sua promessa. Ele é maior que sua promessa. Ele sempre foi. Ele é poderoso, como Abraão disse, para fazer o que prometeu fazer. Ele sempre foi poderoso para fazer isso, para cumprir a sua palavra. Agora Isaías lhe falou, disse que todas estas coisas que fizeram tinham feito sem sinceridade, tinham feito só porque os demais estavam fazendo. Eles estavam fazendo também porque era uma exigência de Jeová, e toda a família fazia, e as mães o faziam, e os avós o faziam. Por que não poderiam fazer lá, minha mãe, meu avô? Por que também não posso fazer? Uma simples tradição, né, irmãos? Mas devemos fazer sabendo o que estamos fazendo. O motivo e o objetivo nosso de estar aqui hoje, Deus sabe, da nossa alma, do nosso coração. Amém? Amém. Agora, nós fazemos a mesma coisa. Meu avô, ele fala, foi presbiteriano, né? De modo que sou batista e assim por diante. Não é isso. Amém? Até que a igreja volte, aqui é o pedido, né? Chegamos ao ponto de percebermos que nos separamos. Estamos separados de Deus. Quem de nós não sabe, né, irmãos? Quando a coisa esfria, nossos corações, nossa alma. Mas graças a Deus que temos lugar de refúgio. Corrermos em busca dos irmãos e junto orarmos, buscarmos a face do Senhor para que volte o aquecimento do Espírito Santo. Amém? Amém. E vimos baseados no sangue derramado de Jesus Cristo. Debaixo desse sangue, aí está o ponto em comum, onde os metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, pentecostais podem todos se encontrar, independente de tradição ou ritual. Eles podem se encontrar debaixo de uma coisa comum aí, e é o sangue de Jesus Cristo. Até que a igreja volte ao ponto de sair dos seus rituais e voltar ao plano original de Deus. Amém. Vamos atrás do plano original de Deus, irmãos? Amém. Encontramos e vamos lutar para fazermos. Dos homens nascerem no reino de Deus e de que não se afiliam à igreja. Então será a época quando o companheirismo reinará em todo lugar e o Espírito Santo cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Quando chegar ao ponto em que os homens possam esquecer suas divergências e se reunir em companheirismo debaixo do sangue. Nós não podemos todos nos submeter à tradição batista, tradição presbiteriana, metodista, pentecostal, mas podemos todos nos encontrar e termos companheirismo sobre o sangue de Jesus Cristo, porque é o plano original de Deus. Amém. Isto mesmo. Amém. Amém? Amém. Aí Amém. Está Amém. O perdão. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora somente façamos a pergunta. Isto não é parecido com o que acontece hoje? Aqui ele fala das tradições, né, irmãos? Por mais que detestemos dizê-lo, temos de encarar os fatos em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. Ora, esta igreja devia estar 1 milhão de milhas estrada acima, em relação a onde está agora. Jesus está esperando que sua igreja se apronte. Sua noiva se aprontou. Nós temos o potencial. O Espírito Santo que está aqui. Deus está aqui. O poder para curar os enfermos. O poder para fazer tudo o que Cristo fez. Eu mesmo já vi isso ser demonstrado pelo Espírito Santo. Assim o potencial está aqui. O que Deus está esperando é nós nos afastarmos de nossas tradições e voltarmos a estar sobre o sangue de seu Filho Jesus Cristo e nos tornarmos a igreja do Deus vivo, metodista, batista, luterano, presbiteriano, seja o que formos,
Quem quiser pode vir e tomar de graça da água da vida. É isso que Jesus gritou no dia da festa, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu creio nisso com tudo que está em mim. Deus fez descer o Espírito Santo para fazer isso. Amém? Amém. Mas quando você entra debaixo da expiação perdoadora de Deus, o sangue de Jesus Cristo, tem de haver uma sinceridade que se encontre ali. Deus requer isso. Amém? Eu creio, irmãos, que cada os irmãos não vieram aqui passear, visitar um ver o outro. Isso é muito bom. Eu amo abraçar o irmão. Eu amo sentir o calor da sua pessoa. O bater do teu coração. Tudo isso faz parte da minha vida. Amém? Tudo isso é bom. Mas a coisa principal, amém, Jesus, é isso, né, irmãos? Vir aqui para a adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, Jesus? Amém. Mas quando você entra debaixo da expiação perdoadora de Deus, do sangue de Jesus Cristo, tem de haver uma sinceridade que se encontre ali. Deus requer isto. Isso se custou-lhe tão alto preço ao entregar seu Filho unigênito. Como vamos passar impunes ao rir e chegar para nos afiliar à igreja, como se fosse uma loja qualquer, fazer um cadastro, né, irmãos? Não é isso que Deus pede para nós, né, irmãos, também? E é isso que, infelizmente, o mundo aí fora está cheio. É só se afiliar à igreja e tal. É simplesmente um aperto de mão. Não é isso, não. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Amém? Amém. Nós temos que ser batizados com o batismo correto. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Esta é a maneira, não é? Então aqui, ele falando aqui, e chegar a nos afiliar à igreja, e preencher um cartão de decisão, e levá-lo à igreja, e o que quer que seja, essa não é a exigência de Deus. Quem sai semeando em lágrimas, sem dúvida retornará regozijando-se, trazendo consigo preciosos molhos. Nós precisamos de pessoas que tragam molhos. Eu ouvi, daí ele fala aqui do grande evangelista que reclamou, que ele ia numa cidade, ele admirou a coragem dele, ele ganhava 100, ganhava 1000, quando ele voltava no ano seguinte, ele tinha 2, 3, 20, era muito, né, irmãos? E aí o profeta elogiou ele, disse que elogiava ele pela coragem dele dizer, que ele chamou os companheiros não estavam cuidando direito e tal, né? E daí o profeta disse, como eu amo isso, né, irmãos? Parágrafo 124. E quando vemos um homem sob a influência do Espírito Santo, até que sua vida esteja ardendo com o fogo pentecostal, fora de moda. Não é a coisa que está dentro da moda, né, irmãos? Esse é o melhor sinal que Deus já teve de que esse homem é salvo. Quando ele serve, é o melhor sinal. Agora, como isso acontecerá? Não por se filiar à igreja, mas por aceitar seu perdão, através de Jesus Cristo, seu substituto inocente. Sem sinceridade, sem verdadeira tristeza pelo pecado, ele disse que esconderia seu rosto dos rituais deles. Suas orações eram impotentes. Eles oravam, claro, eles iam lá e faziam suas orações. Eles ofereciam seu sacrifício. Tornou-se uma formalidade. Você sabia que em 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, fala-nos a mesma coisa? Que assim ficaríamos nos últimos dias, ó, perigo, alerta para nós, né, irmãos? A Bíblia disse aqui, nos últimos dias, sabe isso, que o tempo virá, quando os homens serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este é o tipo que vai de casa em casa e leva mulheres nécias, levadas de várias concupiscências. Passa a mão por cima de tudo quanto é pecado, né, irmãos? Quando aqui nos ordena Deus, através do profeta, através da Bíblia, para nós combater o pecado. Não resistimos ainda como nossos antepassados, os santos profetas, santos apóstolos, quantos selaram o seu sacrifício, a pregar a vida inteira, no finalzinho dos seus dias, ir para a cruz, ser crucificado, ir para o fogo, ser queimado, ir para ser decapitado, como foi muitos dos irmãos. Foram em cima de todo o seu sacrifício e derramaram o seu próprio sangue. E a Bíblia diz que nós ainda não combatemos até o sangue, né, irmão? Nosso sangue. Concupiscências e sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora, se a Bíblia prediz que viria a hora em que a igreja chegaria a essa mesma tradição em que eles estavam, por seus rituais, aqui está novamente uma religião tradicional e impotente. Nada pode fazer, nada não pode salvar, né, irmãos? Então é isso que o profeta está mostrando nos seus dias lá, quando ele estava pregando na sua terra natal, a coisa já estava assim. Para nós agora é que tem chegado, né, irmãos? Quanto mais perto do fim estamos, pela graça de Deus, a luta é maior, mas também saiba que a tua vitória também é maior. Amém, Jesus? Amém. Quanto maior a luta, maior a vitória. Eu quero vê-lo, irmãos amados, não chegando com a cabeça de Golias, mas chegando naquele dia glorioso, juntos todos nós reunidos, entrando. Abra-se as portas que entrará o Rei da Glória. E nós salmodiando, cantando, louvando e podem ir dançando no Espírito. Não dança mundana, não rock and roll, não essas músicas mundanas, essas porcarias que estão tocando por aí em muitos lugares, que não é aceito. O profeta chega a dizer que quando a música sai do seu compasso, o Espírito Santo levanta voo, vai lá no poste triste, de lá ele fica olhando. Se houver o arrependimento, se a coisa endireitar, ele volta. E do contrário, de lá ele bate asa para nunca mais. Ai de nós se cruzarmos a linha divisória, né, irmãos? Este é o alerta de Deus para todos nós, né, irmãos? Mas fique confiando, né, irmãos? Nós tínhamos bastante aqui para ir para longe, mas eu sei que vocês estão cansados e eu não vim aqui para cansar os irmãos. A bênção já está segura, né, irmãos? Ainda em Romanos aqui, é o mesmo capítulo 8, verso 23, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. As irmãs que já tiveram seus filhos sabem de que dor, da maneira das coisas, né, irmãos? Olha a comparação que o Espírito Santo faz aqui a respeito do nosso sufoco nesta terra. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Não vimos Jesus, mas vemos a sua palavra, e ele manifesta sem palavras, né, irmãos? E desta maneira estamos esperando o que não vimos ainda, não é, irmãos? Mas ele disse também, bem-aventurados que não viram, mas creram. Amém? Amém? E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então saiba que na hora de cometermos um deslize, um erro, e vir aquela, o que tem fazer isso? Lembre-se que o Espírito Santo está gemendo. Ele quer nos dar o livramento, né, irmãos? Então,
desta maneira fica mais fácil de nós vencer, né, irmãos? Aí eu podia fazer isso, podia, mas, né? Então, uma vez, parece que uma senhora perguntou para o irmão Brando: se eu estiver na sua igreja, irmão Brando, se eu for cheia do Espírito Santo, posso fazer tudo o que eu quero? Ele disse: se a irmã for cheia do Espírito Santo, pode. Você já viu o Espírito Santo guiar alguém, guiar uma ovelha para o matadouro? Não, irmão? Então a coisa principal é nós sermos cheios do Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. Amém? Amém. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então tem a sua condição, né, irmãos? Intercede pelos santos.